E todo mundo faz vários planos no começo de cada ano, né? Muitos planos. A psicóloga Lígia Guerra dá dicas para que o medo de não conseguir, de achar que as coisas não vão dar certo, não atrapalhe os seus planos. Um novo ano traz sempre a chance de realizar projetos, mas muitas vezes acabamos estragando essas possibilidades por causa dos nossos medos. Como enfrentar essas barreiras? Lígia, bom dia. Bom dia, Mariana. Como é que a gente diferencia essa timidez, esse medo natural de algo que pode vir a ser sabotador na nossa vida, enfim, estragar essas chances que a gente, esses sonhos que a gente tem em realizar nossos projetos? Tudo começa com os nossos sonhos mesmo, bem isso que você colocou. Quando a gente idealiza a situação, tudo parece muito mais simples. Por isso que a virada do ano, para a maioria das pessoas, é um momento mágico, porque você prospecta coisas para o teu futuro. Mas a verdade é que agora nós estamos em 2012, o nosso dia a dia está aí e a gente está voltando então à nossa rotina. E é nessa hora que a gente realmente mostra quem a gente é. Então, uma forma da gente perceber é a gente realmente perceber a mudança de atitude, a gente conseguir sair da nossa inércia. E principalmente passar por esse processo de autoconhecimento a ponto da gente perceber se o que está nos bloqueando são as questões externas ou as questões internas nossas de cada dia. Como é que a gente faz isso para quem quer, por exemplo, conseguir um novo emprego? Tem que ir à luta. Mais do que a luta até, eu diria, Mariana, é você pedir ajuda, você buscar se aconselhar com pessoas que possam dividir a sua experiência com o teu dia a dia. Por exemplo, você tem um bloqueio para falar em público. Você pode, de repente, pedir para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa em casa, fazerem, então, um setting, simularem uma situação e filmar. Então, você está em casa, você vai ali, você simula uma entrevista de emprego. Aí depois você assiste, você se avalia e aí você vai percebendo, então, o que você pode mudar dentro da tua postura física, dentro da tua postura verbal e até na tua forma de se expressar. Quer dizer, com essas técnicas dá sim para driblar esses medos, essa timidez que naturalmente a gente sente. Com certeza, todos nós ficamos nervosos em alguma situação assim de desafio, né? Algumas pessoas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas o importante é que a gente se teste um pouquinho antes delas. O que acontece é que as pessoas muitas vezes vão para uma entrevista de emprego e nunca se submeteram, nunca tiveram tido essa experiência anteriormente. Então você usar um amigo, pedir ajuda para um parente e você se perceber é algo que pode ajudar muito sim, sem dúvida alguma. Uma outra questão é você pedir uma avaliação curricular para alguém que já está no mercado de trabalho e ver se você está se apresentando de uma forma adequada. Em relação a um grande amor, como se declarar para esse amor? Eu acho que isso daí é a grande dificuldade tanto dos homens quanto das mulheres. O problema que eu vejo é que às vezes as pessoas se enrolam muito para se declarar, ficam muito tímidas e a oportunidade passa. Então, algo que pode ajudar muito é você escrever, pelo menos as ideias principais do que você deseja falar, né? Você conseguir se expressar primeiro para si próprio. O que eu gostaria de falar para a pessoa que eu tanto amo? E depois realmente correr o risco, porque sem riscos a gente não consegue viver de uma forma realmente, digamos, construtiva, de uma forma que você realmente consiga atingir as suas metas. E o amor também a gente tem que pensar, né? Não é um caso ensaiado, você não vai escrever, decorar e falar, tem que ser algo espontâneo. E nada melhor do que falar com o coração nessa hora. Agora, para quem tem uma atitude já mais proativa, né, mais ousada, isso também não pode ser mal interpretado? Com certeza. Se você, tanto numa entrevista de emprego, quanto no momento de se declarar, você for, digamos, muito acelerado nesse processo, você fala mais do que deve, não tiver uma empatia de perceber como o outro está reagindo, e até uma tranquilidade para analisar a situação, por vezes, a extroversão pode ser até mais prejudicial que a introversão. Então, para quem é muito comunicativo, a grande dica é que a pessoa fique um pouquinho mais contida, que observe mais, que perceba o espaço que ela se encontra e, principalmente, preste muita atenção ao que está sendo perguntado. Porque pessoas, por vezes, muito extrovertidas ouvem mal. Então, é importante que esse processo seja bem trabalhado. Ao contrário do tímido, que muitas vezes fica pensando muito para falar por medo da crítica do outro, o extrovertido sequer pensa que muitas vezes está sendo avaliado pelo outro. Então tem que ter um equilíbrio, tanto na introversão quanto na extroversão. Agora você abordou um ponto importante que muitas vezes a gente não quer se expor justamente por medo da crítica. Como ignorar isso e seguir em frente?
Mariana, aliás, eu diria que esse é o ponto principal do tímido de uma forma geral. O tímido não é só uma questão de ele ter dificuldade de se comunicar, de se fazer compreender. O tímido, muitas vezes, também ouve mal, tanto quanto extrovertido, porque ele está tão preocupado com o que o outro vai achar dele, que ele bloqueia até no processo auditivo dele. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter a simplicidade, a humildade e a tranquilidade de simplesmente não ficar focado no outro, mas ficar focado no que ele tem para ofertar. Daí sim, ele vai ouvir bem, sem se preocupar, porque no fundo é um pouquinho até de orgulho aí, né? Poxa, eu estou tão preocupado com o que o outro vai achar de mim que eu quero ser 100% assertivo. Esse é o ano, então, para realizar projetos e tem que assumir risco. Tem que assumir risco, tem que se assumir e tem que, acima de tudo, acreditar nos próprios potenciais, porque sem isso a gente não se declara, a gente não tem conquistas e a gente não chega onde a gente tanto quer. O negócio é ter simplicidade na forma de encarar a vida, estudar, dar o seu melhor, mas também deixar a vida fazer a parte dela. Isa, obrigada. Então, obrigada feliz a você, ano novo, né? Para todos nós, para você e para todos os nossos telespectadores. Um ótimo 2012. Obrigada. A gente volta então com as notícias do Bom Dia Paraná.